Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora que me estejam a ver. Aqui é mais uma lição, a lição 13, aqui com uma técnica que eu vos vou ensinar e que é muito boa para aquela situação de primeira abordagem que eu vos falei aqui há umas lições atrás, da abordagem de alguém num café ou, mais concretamente, a questão da bebida, como é que vocês metem conversa. Portanto, acaba por ser uma abordagem criativa e prática para a abertura de cenas em palco. É a OCP, observar, compartilhar e perguntar. Primeiro fazer uma observação, depois compartilhar algo e depois perguntar. Portanto, esta deve ser, digamos, o processo. Portanto, escuta, observação, compartilhamento de algo e depois uma pergunta, não é? No fundo, esta tríplice que podemos aqui pôr como aspecto essencial. Portanto, a introdução à técnica OCP, a técnica subtil, situacional, despretensiosa para iniciar cenas. Portanto, primeiro observa, depois compartilha e por fim pergunta. É ideal para interações realistas, conexões que aumentam com o parceiro de cena, ok? Isto é interessante não só você fazer individualmente, como também colocar isto com um parceiro com quem você possa estar e com o qual possa desenvolver esta técnica de uma forma dinâmica. Não ficar fechado sobre si próprio, porque esta é mesmo uma boa técnica para aberturas, já aqui também falámos de aberturas, e para todo o processo de verdade cênica, embora isto tenha mais a ver com a parte inicial, sempre com essa parte que tem a ver com a sedução, com o início, mas também pode encontrá-la no conforto e pode encontrá-la no ataque, na fase final, digamos assim. De qualquer das formas, eu penso ser uma muito boa técnica para você, digamos, desbloquear situações lá está, já não digo tanto de medo, mas às vezes até dificuldade técnica de comunicação. E, portanto, pode ser interessante para quebrar gelos. Então, observar. Portanto, aqui começa por observar genuinamente um ambiente, um colega ou uma ação em curso. Por exemplo, eu dei-lhe aí há uns tempos o exemplo do sunset, que é aqueles momentos de um fim de tarde em que as pessoas se reúnem em cafés e em que normalmente apreciam o fim da tarde, o chamado sunset, e há sempre grupos de pessoas. E uma forma de meter conversa, de conhecer pessoas, é ir ter com essas pessoas, mas antes de o fazer, você deve observar genuinamente o ambiente, o colega e a situação em curso. Isto também tem a ver com você conhecer-se a si próprio e perceber se aquilo é lugar para si. Muitas pessoas dizem, é nas discotecas que se encontram pessoas. Há quem diga que seja no ginásio, há quem diga que é numa biblioteca, há quem entenda que seja num sunset, há quem entenda que seja num restaurante, há quem entenda que seja na rua, no supermercado, enfim, os mais variados contextos. Agora, você tem que se conhecer a si próprio, tem que perceber exatamente como é que você funciona e em que espécie de ambientes é que você vai conseguir ter a quebra do tal medo interno, que tivemos a falar da última vez, que é normal, o medo é normal, se não for com medo também não conseguirá enfim, vencer as suas batalhas. Então tem que criar um ponto de partida real e orgânico com a cena. Primeiro você tem que observar, tem que se familiarizar. Eu até diria que uma primeira fase você deve ir a vários ambientes diversificados, deve se relacionar com esses ambientes e sentir-se lá à vontade. E sentir-se à vontade em ambientar-se, é não ter problema em falar com os outros, é começar a criar pontos, conversas que vão muito além do verbal. Podem ser não verbal, podem ser situações que acontecem, ajudas que se dão, às vezes ajudar alguém com o peso, lá está, ajudar alguém com uma máquina que você conhece melhor, dar essa dica, enfim, tocar essas primeiras informações. Depois, com uma regularidade, com um contacto que passa a ser diário, de estar sempre com essa pessoa, começam-se a estabelecer pontos a pouco e pouco. E você vai chegar a um ponto em que naturalmente você já vai falar, você vai quebrar o gelo sem grandes dificuldades. Portanto, uma forma que eu dizia é a questão portanto, você está a ver a bebida, essa bebida é muito boa, esse drink ou essa bebida eu conheço muito bem, ou então como está aqui, não é? Dizem que essa coxinha é uma das melhores do bairro, por exemplo. Então, ter a capacidade de se aproximar de alguém, entrar no ambiente, já se sente ambientado, conhece a pessoa, vai falando e traz isto. Traz esta expressão, traz esta informação. Mas ela vem neste contexto, e isto que é importante perceber, que já houve aqui todo um trabalho em silêncio, todo um trabalho de observação, toda uma situação para chegar à cena de interpelação, para chegar à cena do comentário, digamos assim. E após este primeiro comentário, vem a segunda situação, que é eu conheço muito bem, ou eu sei muito das coxinhas, a minha especialidade, sou cozinheiro, ou seja, e falo um bocadinho de si.
É compartilhar, compartilha qualquer coisa. O exemplo que eu trago aqui é este: o meu personagem é de São Paulo, vai visitar os pais, eu sou de São Paulo, vim visitar os meus pais, essa coxinha ou esse drink eu aprendi com o meu primo, papapá. Ou seja, começa a falar sobre si, começa a partilhar algo pessoal da personagem, a emoção, a memória, a sensação, que é para quê? Para gerar empatia e abrir um espaço para o outro reagir. O outro depois pode dizer, que estupidez, não sei o quê, ou não. Porque se está envolvido e a partilha gerou empatia e espaço para o outro e introduziu e abriu o espaço do outro, a cena abriu, digamos assim, para o outro, está a dar a chance para ele depois entrar e dar a sua partilha também sobre alguma coisa. Esta é a etapa 2. A primeira é a da aproximação, ou seja, da sedução, e esta é do compartilhamento ou da compartilha. Depois, a 3, perguntar qualquer coisa ao outro, não é? O outro já se sentiu à vontade, eventualmente falou alguma coisa sobre ele, e então vai fazer alguma coisa que permita ir mais longe. Uma pergunta que mantenha o fluxo e aprofunde a interação. Isto tem que ser um convite natural à continuidade da cena e da ligação. Você já tinha provado essa coxa? Eu conheço outras coxas melhores. Esse drink, eu conheço outro drink. Você já tinha, basicamente, experimentado isso? É a primeira vez? Conhece? Não conhece? Isto vai levar a que o outro se abra. Fale dele e das experiências dele, ou seja, perguntar. Portanto, temos a primeira situação, que é observar. A segunda, que é fazer um comentário. A terceira, que é perguntar. Pronto, por ser de exemplo prático da cena do bar. Portanto, cá está a questão do drink, não é? Essa medida é sensacional, mas essa bebida ou essa é sensacional, uma das melhores aqui. Pronto, o meu personagem frequentou esse bar com amigos há um ano. Você vem a esse bar com frequência, ou seja, depois já permite saltar para uma proximidade cada vez maior, ou seja, parte dali, da questão da observação da bebida, de falar sobre a bebida, para perguntar a frequência, para perguntar quem é, para partir depois para o conhecimento e para, digamos, a indagação e aprofundamento. Ou seja, cria-se primeiro um ambiente, observa-se, compartilha-se algo, diz-se qualquer coisa que o outro, ou que é importante ou relevante para o outro nesse contexto, e depois então começa-se a atacar o espaço pessoal, no sentido de perguntas que permitam uma maior interação e conexão. Mas antes disso tem que compartilhar, ou seja, observar, compartilhar, perguntar. OCP. Portanto, é esta a sigla precisamente da técnica que estamos aqui a treinar. Portanto, observar, compartilhar e perguntar. Observar alguma coisa, compartilhar algo de você acerca daquela situação e, finalmente, perguntar algo ao outro sobre ele. Ok? OCP. Finalmente, a aplicação da técnica OCP pode ser praticada em diferentes contextos, colegas de cena. Deve haver uma postura firme, gestos naturais, contacto visual é essencial. Uma respiração calma ajuda à presença cênica e deve usar também cenas simples e conversas informais, ok? E deve ser por aí que você deve começar. Isto depois permite maior tensão, maior dramatismo à medida que você vai tendo maior familiaridade e profundidade com essa pessoa, vai permitir ir a outros níveis mais profundos relativamente àquilo que é a sua forma de se relacionar com o outro. Mas comece por aqui, por a aplicação desta técnica, por praticar diferentes contextos e por desenvolver esta postura firme, gestos naturais, contactos visuais, respiração calma, enfim, trabalhe tudo isto, pratique com diferentes contextos e terá certamente resultados progressivamente mais positivos relativamente àquilo que são os seus objetivos. Portanto, observação, comentário e pergunta. Observação, comentário e pergunta. E deve sempre desenvolver isto a partir de contextos próprios nos quais se sinta bem. Respiração calma e também cenas simples e conversas informais. Benefícios da técnica. Estimula a espontaneidade e escuta ativa, facilita conexões emocionais genuínas, constrói cenas orgânicas e envolventes. Quanto mais natural, mais poderoso o início da cena. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque é importante que você entenda que quanto mais você treina e quanto mais você se sente à vontade em palcos da vida, dos mais variados, e dei-lhe aqui muitos, desde ginásios, discotecas, escritórios, locais de trabalho, bibliotecas, a rua, qualquer cenário que você possa imaginar. E deve treinar a observação, aproximação com essa observação, faz uma observação sobre uma situação, algo que é pertinente, treinar as observações pertinentes. Depois, um comentário no qual fala um pouco de você e abre espaço para fazer uma pergunta e o outro falar sobre ele. Se tiver sempre esta observação, comentário e pergunta, o outro também fará a sua própria observação, comentário e pergunta e entramos em diálogo cênico. E a partir daí construímos cenas de diálogo, de transformação, que
que são extremamente úteis. Esta técnica ajuda a quebrar os gelos, ajuda a ultrapassar os medos e ajuda a formar uma capacidade cada vez mais ativa e proativa naquilo que é o desenvolvimento das suas personalidades em palco. Portanto, este aspecto parece-me essencial, acho que há imensos benefícios e acho que devem treinar e usar este exercício todos os dias, ok? Dito isto, acaba aqui a vossa lição, vemo-nos amanhã, até lá despeço-me cordialmente.